Em 18 de novembro de 2024, o mundo assistiu ao presidente Joe Biden autorizar uma escalada significativa no apoio dos USA à Ucrânia. Ele aprovou a transferência de sistemas de mísseis táticos do Exército de Longo Alcance, ou ATACMS, para Kiev. Essa decisão, há muito debatida na Casa Branca e entre os aliados ocidentais, marcou um ponto de virada no conflito em curso entre a Ucrânia e a Rússia. Pela primeira vez, a Ucrânia possuiria armas capazes de atingir o território russo. A decisão veio após meses de apelos ucranianos por aumento da ajuda militar. As forças ucranianas, enfrentando implacáveis assaltos russos, argumentaram que mísseis de longo alcance eram essenciais para atingir linhas de suprimentos, centros de comando e depósitos de munição russos, localizados longe das linhas de frente. Eles argumentaram que tais ataques prejudicariam a capacidade da Rússia de sustentar sua ofensiva e mudariam o rumo da guerra a favor da Ucrânia. O governo Biden, no entanto, hesitou em fornecer ATACMS. Havia preocupações de que tal movimento seria visto por Moscou como uma grande provocação, potencialmente levando a uma escalada perigosa do conflito. Alguns dentro do governo temiam que a Rússia pudesse retaliar atacando o território da OTAN ou intensificando o uso de armas não convencionais. Apesar dessas reservas, a decisão final foi de fornecer à Ucrânia os mísseis tão procurados. O governo Biden, enfrentando crescente pressão de Kiev e seus aliados, concluiu que os benefícios de fornecer à Ucrânia uma vantagem militar decisiva superavam os riscos de escalada. A decisão refletiu uma crença crescente dentro do governo de que apenas uma vitória ucraniana decisiva poderia encerrar o conflito e deter futuras agressões russas. A resposta do Kremlin à decisão de Biden foi rápida e furiosa. Autoridades russas, diplomatas e mídia estatal condenaram a medida como imprudente e provocativa, acusando os Estados Unidos de agravar diretamente o conflito. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu um comunicado alertando sobre graves consequências para as relações EU-Rússia e prometendo uma resposta dura ao que descreveu como uma escalada perigosa. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, repetiu esses sentimentos, afirmando que a decisão dos Stinteu de fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance joga lenha na fogueira do conflito e não contribui para acalmar a situação. Ele advertiu que a Rússia tomaria todas as medidas necessárias para proteger sua segurança e interesses. Veículos de mídia estatais russos amplificaram essas mensagens, pintando um quadro de uns Estados Unidos imprudentes e irresponsáveis com a intenção de provocar uma guerra mais ampla com a Rússia. Especialistas e comentaristas da televisão estatal acusaram o governo Biden de deliberadamente empurrar o mundo para mais perto de um Armagedon nuclear e alertaram sobre consequências terríveis para qualquer país que ousasse fornecer apoio militar à Ucrânia. Essa onda de condenação e ameaças refletiu o profundo sentimento de alarme dentro da liderança russa sobre o impacto potencial dos ataques ucranianos de longo alcance. Esses mísseis, com sua capacidade de alcançar o interior do território russo, representavam uma ameaça direta à infraestrutura militar e aos centros logísticos que antes eram considerados intocáveis. Os militares russos, já lutando para manter sua ofensiva na Ucrânia, agora teriam que lidar com a ameaça constante de ataques às suas linhas de suprimentos, centros de comando e depósitos de munição. Enquanto o próprio Vladimir Putin permaneceu publicamente em silêncio logo após o anúncio de Biden, seus pronunciamentos e ações anteriores forneceram uma visão assustadora de sua resposta em potencial. Ao longo do conflito, Putin alertou repetidamente o Ocidente contra o cruzamento do que ele considera as linhas vermelhas da Rússia na Ucrânia, ameaçando retaliação rápida e severa por quaisquer ações que ele considere ameaçar os interesses centrais de segurança da Rússia. Em um discurso televisionado à nação, em fevereiro de 2022, poucos dias antes de lançar a invasão em grande escala da Ucrânia, Putin alertou que qualquer país que tentasse interferir na operação militar da Rússia enfrentaria consequências nunca vistas. Mais tarde, ele ordenou que as forças nucleares da Rússia fossem colocadas em alerta máximo, uma medida amplamente interpretada como um aviso ao Ocidente contra o aumento de seu envolvimento no conflito. Os avisos de Putin não se limitaram a palavras. Nos últimos meses, a Rússia demonstrou repetidamente sua disposição de se envolver em ações arriscadas e provocativas, para deter o apoio ocidental à Ucrânia. Essas ações incluíram ataques nucleares simulados contra membros da OTAN, o desenvolvimento de mísseis com capacidade nuclear para a Bielorrússia e a interrupção repetida do tráfego marítimo no Mar Negro.
A decisão de fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance capazes de atingir alvos dentro da própria Rússia representou um desafio direto às linhas vermelhas de Putin. Sinalizou uma disposição por parte dos Estados Unidos e seus aliados de intensificar o conflito de uma forma que ameaça diretamente a segurança da Rússia. A questão agora era como Putin, um líder conhecido por sua crueldade e natureza imprevisível, responderia a esse desafio. À medida que avançamos, um novo perigo surge no horizonte. Não é apenas uma ameaça para uma nação, mas um desafio para o mundo inteiro. As apostas nunca foram tão altas, e as consequências podem ser de longo alcance. Devemos nos preparar para o inesperado e nos preparar para o que está por vir. O futuro é incerto, mas nossa determinação deve permanecer firme. Cada decisão daqui para frente pode moldar o curso da história. Conforme a poeira começa a baixar, a incerteza paira no horizonte. Todos se perguntam o que o futuro reserva. Haverá paz ou as tensões aumentarão ainda mais? O mundo assiste com a respiração suspensa. Consequências diplomáticas são inevitáveis. As nações lutam para realinhar suas alianças, enquanto os líderes se envolvem em uma delicada dança de palavras e ações. A confiança é frágil, e cada movimento é examinado sob o microscópio global. Em meio ao caos, a verdade e o engano se entrelaçam. A propaganda se espalha como fogo em palha seca, e discernir fato de ficção torna-se cada vez mais desafiador. Em quem se pode confiar em um mundo onde a informação é usada como arma? Navegar pelo desconhecido requer coragem e sabedoria. À medida que novos desafios surgem, os líderes devem se adaptar e inovar. O caminho a seguir é incerto, mas com resiliência e determinação, um futuro melhor está sempre ao alcance.